E hoje é dia de receber o nosso comentarista das quintas-feiras, o empresário Roberto Cavalcante, que vem opinar sobre fatos que repercutem na Paraíba, no Brasil e no mundo. Roberto Cavalcante comenta, boa tarde. Boa tarde a você e a todos. Roberto Cavalcante, a votação de ontem da Câmara, um placar elástico a favor da reforma da Previdência. Uma reforma que, na sua opinião, é fundamental para o Brasil voltar a crescer? Acho que o mercado dará a resposta, porque na expectativa dessa aprovação, e nem todos tinham com certeza, esse placar elástico que aconteceu, na verdade, acredito, tenha surpreendido a todos. Isso é muito positivo para o país. E já nos dias que precederam esta votação, o mercado já se comportou de forma diferente. A Bolsa de Valores atingiu os níveis máximos, o dólar baixou, estava próximo a R$4, fechou a 3,70 e poucos. Então, isso mostra que o mundo pensante, não adianta o mundo ideológico. O mundo pensante, porque a ideologia tem o eu uma, tem você outra. Mas o mundo pensante, no sentido do mundo econômico, quando eu digo pensante e econômico, eu digo é que tem que transformar esse país num país que merece ser pujante, que merece ser desenvolvido, que merece ter uma geração de empregos a pleno, trabalharmos a pleno emprego. Então, esse Brasil anseia, aguarda essa resposta. Essa mesma análise foi feita pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, no qual todas as declarações são de otimismo. Foi um placar que não deixa dúvida a respeito da aprovação pela base parlamentar deste projeto de lei. A reforma da Previdência é uma pauta fundamental, urgente. Mas só a reforma da Previdência, apenas ela, não vai resolver todos os problemas. O senhor passou em Brasília, tem experiência e ouviu falar da chamada reforma tributária há muito tempo que a gente ouve falar. Parece que o próximo passo, depois da reforma da Previdência, é a reforma tributária? Eu acredito. A gente tem que lembrar que exatamente hoje, dia 11, há 2 anos atrás, foi feita a reforma trabalhista. Também sob o mesmo clima, sob a mesma pressão. Divisão. Divisão, isso é o Brasil. Né? Mas nós passamos, e às vezes nós nos esquecemos de que já passaram 2 anos. 2 anos já. Hoje. Então, o Brasil está a passos largos caminhando para se tornar um país competitivo. Não adianta nós botarmos a bandeirinha na mão de Brasil ou botarmos a bandeira vermelhinha na mão de não Brasil. O importante é que nós tenhamos um país que corresponda aos anseios da comunidade, aos anseios da sociedade. A população necessita do desenvolvimento econômico, que o Brasil permita que o cidadão tenha uma qualidade de vida condigna. E nós, em função do rescaldo dessa crise econômica que arrasta o Brasil há anos, nós temos que tomar um novo direcionamento. O relator da reforma tributária na comissão especial vai ser o paraibano Aguinaldo Ribeiro. E ele usou um termo que, vez por outra, nas suas colunas, o senhor usa. Chegou a hora de enfrentar o chamado custo Brasil. O que é esse custo Brasil, doutor Roberto? É uma queda de braço muito grande entre várias facções. O nome facção, às vezes, fica meio pesado, mas, na verdade, ninguém quer abrir mão dos seus espaços. Estados como São Paulo não quer abrir mão da formatação do ICMS nacional. Ele é produtor, nós somos consumidores, então ele ganha nessa operação. O Estado brasileiro, prefeituras, governos, governo federal, ele não quer abrir mão dos seus impostos. Há uma miscelânea, são milhares e milhares de leis tributárias. Você, para montar uma empresa no Brasil, você ou terceiriza, que agora permite, então está a terceirização dentro dessa evolução nacional. Você não tem condição de ter dentro da sua empresa
uma estrutura para dar conta a quem você tem que responder. Então, eu acredito que não vai ser fácil, está nas mãos de um parlamentar de muito prestígio, de muita competência. Nós o conhecemos, que ele é paraibano, nosso amigo. Eu tenho certeza que ele dará conta, mas não vai ser uma tarefa fácil para o nosso Aguinaldo domar essa queda de braço de interesses. Mas o que é importante é que nós tenhamos um país que possa competir mundialmente. Os acordos internacionais que estão sendo feitos, isso é a modernidade, a globalização, enfim, chega ao Brasil. Esse vai fazer com que nós não possamos assistir, nós não podemos assistir o Chile ter uma política tributária, nós temos outro. Aqui você paga por 1 litro de gasolina quase o dobro de imposto. Aqui por 1 quilowatt de energia você paga o dobro de imposto. Então, isso tem que acabar. Nós temos que conviver com valores tributários menores. A máquina governamental tem que se adequar à sua real condição do que ela, na verdade, vive da sua arrecadação. Ela tem que se adequar à sua receita com a sua despesa. Mas nós não podemos ter um país que, na hora que nós vamos aos Estados Unidos, por exemplo, quantas vezes você tem amigos nossos, brasileiros que citam Estados Unidos, um país riquíssimo, renda per capita muito maior do que a nossa, e você vai comprar uma calça por metade do preço de uma calça brasileira. É a mesma calça, às vezes foi produzida ou no Brasil, ou na Indonésia, onde quer que seja, mas lá é a troco de quê? Eles perdem dinheiro, o comerciante perde dinheiro? Não. O governo dos Estados Unidos, eu estou citando os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. E é sempre uma referência, né? É uma referência. Então, o padrão de vida, o que o Estado oferece ao cidadão em segurança, em educação, em infraestrutura, é melhor ou pior do que a nossa? É satisfatório, né? Muito melhor. Quantos brasileiros migram para os Estados Unidos em busca de uma qualidade de vida que não tem aqui? E os impostos, por incrível que pareça, são menores. Então, nós aqui não sabemos. Essa reforma tributária vai ter que ser uma reforma que tenha a sua ancoragem nas leis, mas no comportamento do brasileiro. O brasileiro tem que se comportar de forma diferente. Quando eu falo brasileiro, é você cidadão e você Estado. Doutor Roberto, na edição de hoje do Jornal Correio, nas suas colunas da quinta-feira, o senhor traz um texto, uma análise sobre o seguinte: por que alguns municípios conseguem gerar empregos e outros municípios não conseguem gerar empregos? Por que essa diferença? É uma análise bastante interessante que nós captamos no sentido de que o que foi o Brasil nesses últimos 4 anos no tocante à geração de empregos com carteira assinada. É bom a ressalva porque são empregos formais, que a crise gera uma potencialidade do emprego informal muito grande. É verdade. Graças a Deus. Não, graças a Deus, ter a crise, mas nós temos a criatividade de gerarmos os empregos informais. Mas o que se viu é que os grandes centros populacionais, São Paulo, Rio, Minas, vamos dizer, a cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e outras, que são as 46 ou 47 maiores cidades brasileiras, apenas uma gerou emprego positivo. O resultado positivo. Resultado positivo. Onde está o bloco dos geradores de emprego? Por incrível que pareça, os pequenos municípios. Os menores? Os menores. Então, nos menores é crescente, no sentido, quanto menor o município, maior foi percentualmente a sua geração de empregos. Então, isso é muito bom. Termina se ensinando de que, num estado como Pernambuco, está citado no texto do nosso artigo, você tem 3 posições. Tem Recife, grande cidade, foi terceiro ou quarto lugar, pior desempenho. Em números negativos. Números negativos. Você tem uma cidade como Goiânia, aqui ao nosso lado, que foi terceiro lugar a nível Brasil. E quando eu digo terceiro, você estar num pódio na qual, se fosse uma maratona, tinham largado 5.570 municípios. Goiânia positivo.
positivo. Ela não é só positivo, não. Ela foi terceiro lugar no Brasil. No Brasil. Em percentual, em número de empregos diretos, empregos formais. Já outro município, em condições geográficas semelhantes, no mesmo estado, governado pelos mesmos governantes, dentro dessa crise nacional que foi Ipojuca, onde está o Porto de Suape, está no ranking entre as 10 piores cidades brasileiras. O que é que aconteceu em Ipojuca? É muito fácil. A base de desenvolvimento de geração de empregos estava no Porto de Suape, muito bom. Estava na refinaria da Petrobras, que é um projeto inicialmente bem concebido, mas foi desvirtuado. Ele custou 10 vezes o preço que custaria e ainda não ficou pronto. Inacabado. É inacabado. E você tem um estaleiro que foi concebido para o uso do dinheiro público de forma equivocada. Por que isso? Porque era um estaleiro na qual o único cliente era a Petrobras, encomendava quantos navios fossem necessários para supostamente viabilizar aquela empresa, e o preço era liberado. O preço que você fazia o navio em Suape era o preço que a empresa conseguisse gastar, mais os lucros que desejasse obter, mais as propinas que tinha obrigação de pagar. E ela bancava tudo. O que é que aconteceu? Quando isso foi desmoronado, nesse novo modelo de Brasil, isso deixou de existir. Não tem quem pague esse prejuízo. Então, o que é? Goiânia. Por que Goiânia foi vitoriosa, está em terceiro lugar no Brasil? Porque lá foram montadas duas empresas privadas, empresas mundiais, Fiat Chrysler, que produz o Jeep, é uma das fábricas de maior sucesso no mundo, moderníssima e com a sua produção hoje a plena capacidade, ela funciona nos 3 turnos. E você tem o Grupo Brenan, que é um grupo brasileiro, mas internacional, de porte gigantesco, que fez uma fábrica de vidros planos que precisava o Brasil ter essa fábrica. Então, é o mau exemplo de uma iniciativa supostamente privada, mas ancorada nas benesses de governo, e outra iniciativa da livre empresa privada, de grupos sérios, que permitiram que Goiânia se destacasse. É ilógico, eu digo que está explicado a lógica de que você pode fazer certo e fazer errado no mesmo estado. Roberto Cavalcante, muito obrigado por sua atenção hoje aqui com a gente, sempre um prazer ter. Me alonguei na resposta. Mas tratamos de um tema fundamental. Está no Correio da Paraíba de hoje, dá para acessar no correiodaparaíba.com.br, tem lá a coluna do Dr. Roberto e vale a pena, é sempre um bom texto para a gente compreender um pouco mais dessa dinâmica da economia, dos empregos e dos negócios. Muito obrigado. Obrigado eu.